Paz do Senhor, meus irmãos, louvado seja Deus. Estamos aqui, vamos gravar mais um vídeo falando sobre um assunto, de um nome, de uma categoria de pessoas no Antigo Testamento, que hoje se falam também no meio da igreja, que são os levitas. Quem são os levitas na Bíblia? Quais eram as funções que os levitas tinham? E também, podemos chamar hoje os músicos da igreja de levitas? Essa é a pergunta que se faz, porque por muitas vezes você já deve ter ouvido falar que quando alguém ia cantar, um coral, um músico, um cantor, se autodenominava de levita por causa que eles cantavam. E erroneamente, essas pessoas, esses irmãos, eles se enganam, achando que na antiga aliança, os levitas eram meramente os músicos. É falta de conhecimento. Jesus diz: errai, porque não conheceis o poder nem a palavra de Deus. Falta de conhecimento. A Bíblia diz: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Temos que estudar a palavra de Deus. Em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9, está escrito: vocês. Quem são esses vocês? Ele está falando da igreja. Vocês, eu vou usar o nome igreja em vez de vocês. A igreja, porém, são um povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Veja só, então, a igreja, ela é um povo escolhido e é um reino de sacerdote. Quem eram os levitas na antiga aliança? Os levitas, eles eram da tribo de Levi. Da tribo de Levi, essa tribo foi escolhida por Deus para cuidar do templo e guiar o povo na adoração a Deus. Os sacerdotes e os sumos sacerdotes eram todos descendentes de Arão, que era o levita. Os levitas eram descendente de quem? Da tribo de Levi, o terceiro filho de Jacó com Lia. E os levitas mais famosos da Bíblia eram, sem dúvida nenhuma, Moisés, Arão e Miriam, pois da descendência deles saiu todos os sacerdotes, né, que faziam intercessão, intercedia pelo povo e levava sacrifício a Deus. Mas qual eram as funções dos levitas? Os levitas faziam todo o trabalho ligado ao templo de Deus. Os descendentes de Arão eram os sacerdotes e o sumo sacerdote, que eram os únicos de todas as tribos que podiam oferecer sacrifício a Deus. Eles também abençoavam o povo e também carregavam a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus, e recebia também uma porção de sacrifício para o seu sustento. No templo do tabernáculo, ou da tenda da aliança, eles carregavam todos os objetos. Veja, eles não tinham um trabalho fácil. Carregar uma tábua toda de ouro era um peso muito difícil. A Arca da Aliança era carregada nos ombros do levita. Era uma arca muito pesada. Os postes que sustentavam o templo, também os postes que sustentavam os muros do tabernáculo, era algo muito pesado. Ser um levita não era fácil. Ele tinha que limpar todo o sacrifício, todo aquele sangue, animais mortos. Eles tinham que limpar também todo tipo de sujeira que ficava no altar. Tinha que tirar cinza, tinha que tirar todos os sacrifícios velhos, cuidar do templo. Era um trabalho extremamente cansativo que eles tinham todos, em todas as áreas. E quando foi construído o templo em Jerusalém, o templo de Salomão, houve algumas atividades a mais que foram dedicadas aos levitas, como porteiros, eles cuidavam da proteção do templo, os guardas, os administradores, os músicos, os que cantavam, os líderes dos louvores. Mas daí a pergunta é, hoje ainda existem levitas? É o que nós lemos no início. No Novo Testamento, Jesus instituiu uma nova ordem. Agora, toda a igreja, todo cristão, ele é dedicado a Deus, chamado para servir a Deus, que está em Pedro, qual nós lemos, 1 Pedro 2:9, uma nação sacerdotal. Todos os salvos, verdadeiros cristãos, são levitas, pois devem cuidar tanto da casa quanto do templo do Espírito Santo e propagar e ministrar ao povo a glória de Deus. Ainda que, tradicionalmente, pela cultura cristã,
evangélica se tornou em muitas igrejas chamar popularmente os membros de grupo de louvor de levita, porque isso era apenas uma de muitas funções dos levitas, que era liderar todo o templo, liderar todo o trabalho do templo. Na verdade, hoje, os verdadeiros levitas são todos os cristãos, todos os trabalhadores na obra, desde o pastor ao porteiro, a irmã que limpa a igreja, os irmãos que pregam a palavra, todos os salvos, segundo a Bíblia Sagrada, na prática é um levita. Por quê? Na antiga aliança, os levitas carregavam a presença de Deus. Hoje, a Bíblia chama todos os cristãos do templo do Espírito, que leva a presença de Deus, a revelação de Deus. Então, bem claro, deixamos que hoje, se houvesse uma categoria de levitas, seria toda a igreja. Eu volto a falar para não ficar cansativo. Na antiga aliança, a minoria era levita, músico, que cantavam. A maioria eram trabalhadores braçal, de limpeza, de carregar, de interceder, sacerdotes, sumos sacerdotes. Então, quando você ouvia alguém, algum músico, chamando para si essa honra, essa nomenclatura de ser um levita, saiba que por falta de estudo, de conhecimento, ele está errado. Todos salvos são levitas de Deus, escolhido nação, povo adquirido, propriedade de Deus, anunciador das boas novas, e aquilo que Jesus falou em Evangelho de João, que Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Então, só para nós finalizar, hoje, Pedro diz que todos os salvos são levitas, não porque cantam ou deixam de cantar, porque são sacerdotes de Deus, tá certo? Deus abençoe a todos, que a paz esteja convosco, um grande abraço, fique com Deus.